Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem quando nós tratamos de alguns assuntos bíblicos é relacionada à questão da doutrina da predestinação, da eleição. O pessoal sempre me pergunta, mas Dorivan, é verdade que Deus predestina pessoas mesmo para o céu e outras para o inferno? Bom, esse assunto, ele é um assunto delicado, ele não é um assunto simples da gente entender, porque na verdade nós não entendemos esse assunto. Ele é algo que foge à nossa capacidade cognitiva, à nossa capacidade de entendimento das coisas, de compreensão das coisas. O apóstolo Paulo, quando trata desse assunto, ele diz que isso pertence à absoluta soberania de Deus. Mas, de fato, o que a palavra de Deus nos mostra de forma muito simples e clara é que Deus tem um povo que Ele escolheu desde toda a eternidade. No capítulo 1 de Efésios, isso é muito claro, por exemplo, a partir do versículo 3, Paulo diz, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que desde antes da criação de todas as coisas, Deus já havia escolhido para si o seu povo. Esta é a mesma verdade, por exemplo, que ele diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 e 30, ele diz o seguinte, olha, aos que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É nesse contexto que ele diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é, nós quem? A resposta é do versículo anterior. Nós, aqueles que foram escolhidos por Deus, chamados por Deus, justificados por Deus e glorificados por Deus. Quem será contra nós se Deus já fez e decidiu fazer isso tudo por nós? Quem nos condenará, Paulo pergunta. Ou seja, se Deus decidiu nos justificar, aquele único que poderia nos condenar eternamente, quem poderá nos lançar na condenação eterna? Mas veja que Paulo está falando isso dentro de um propósito eterno de Deus, que é a doutrina da predestinação. De tal maneira que não há como nós negarmos o fato de que existe sim um povo, segundo diz o apóstolo Paulo, que foi predestinado por Deus para a eternidade. Agora, a menos que você entenda e ensine que o apóstolo Paulo era um herege. E se ele era um herege, portanto, ele ensinou uma heresia relacionada à doutrina da predestinação. Agora a pergunta é, Deus escolhe o seu povo com base em quê? Com base em que Deus escolhe as pessoas? Essa pergunta tem suscitado muita polêmica e muita discussão. Porque existe uma heresia, na verdade, que diz que Deus escolhe baseado na presciência. O que seria a presciência? Seria o fato de que Deus previu que alguma pessoa ia ter fé e de repente ele escolheu por causa dessa previsão que ele teve, por ter previsto que a pessoa ia desenvolver a fé. Mas a palavra de Deus fala de forma muito clara, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. O autor de Hebreus fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Ora, se ele é o autor da fé, então como é que Deus teria que prever fé para poder escolher? Se ele que é o próprio autor da fé. De tal maneira que nós somos salvos, diz o apóstolo Paulo, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua graça ele nos salvou mediante o lavar renovador, regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós cremos que Deus escolhe tão somente com base na sua livre graça e não em nenhum mérito que o homem possa ter. Isso é muito ilustrado quando Paulo trata em Romanos no capítulo 9, quando ele está tratando a respeito da questão do propósito de Deus.
Em Romanos 9, Paulo, quando trata sobre a doutrina da predestinação, ele começa a partir do versículo 1 dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração, eu tenho uma dor enorme no meu coração, eu desejaria ser anátema, amaldiçoado, ou seja, eu desejaria ser condenado no inferno, se isso fizesse com que os judeus crescem no Evangelho. Aí ele cita uma série de questões, de privilégios que os judeus tiveram, pelo menos 8 privilégios que os judeus tiveram. Paulo cita lá no capítulo 9 de Romanos, mostrando que eles tinham todas as razões possíveis para crer no Evangelho. Mas mesmo assim não creram. Eles não creram no Evangelho. Aí a pergunta que se levanta imediatamente é: será que Deus, então, o soberano sobre todas as coisas, falhou nos seus propósitos? Será que o decreto e o propósito de Deus para com o seu povo, os eleitos de Deus, falhou? E Paulo responde essa pergunta dizendo: nunca pensem nisso, absolutamente não. Aí ele vai explicar por que não falhou. Porque, na verdade, quando Deus fez a promessa a Abraão lá no Antigo Testamento, ele não estava prometendo a raça física de Abraão. Ele não estava dizendo que todos os judeus seriam salvos, mas ele estava falando a respeito dos descendentes espirituais de Abraão. Aí ele explica quem são esses descendentes espirituais. Ele chama de o povo da promessa de Deus. E para isso ele cita 2 exemplos que ilustram esse povo da promessa. O primeiro exemplo que ele cita é o caso de Isaac e Ismael. Ele diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele falou: em Isaac será chamada a tua descendência. Ou seja, os 2 eram filhos de Abraão, mas a descendência realmente da promessa não viria de Ismael, mas de Isaac, de tal maneira que Ismael já estava excluído. E aí ele cita um outro exemplo que ainda é mais profundo e sério, que é o caso de Jacó e Esaú. Alguém pode pensar: não, mas Ismael foi rejeitado porque ele não pertencia, ele não era filho de Sara com Abraão, e Isaac era. Mas a questão que Paulo cita é: e Jacó e Esaú? Os 2 eram filhos da mesma mãe, os 2 eram filhos do mesmo pai, e além disso eles eram gêmeos. E Paulo diz que não haviam os gêmeos nem nascido ainda para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, Paulo fala, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. É o termo original que aparece lá. Aí imediatamente Paulo responde uma outra pergunta: há alguma injustiça da parte de Deus em ter feito isso? Paulo mesmo responde: de modo nenhum, ou seja, nem morto. É uma expressão forte que Paulo usa para mostrar que Deus não pode ser injusto, e ele não é injusto. Mas então como é que nós explicamos o fato de que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, e mesmo assim ele continua justo? A resposta de Paulo é: ninguém merecia ser escolhido. Todos mereciam o futuro castigo eterno, porque todos pecaram. Mas com base na sua livre graça, Deus escolheu Jacó porque ele quis. E Paulo diz: Deus diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quer ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. De tal maneira que Paulo fala: por isso não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então a grande questão de Paulo é: Jacó recebeu misericórdia da parte de Deus. Aquele que não recebeu misericórdia recebeu a justiça de Deus, que era o que todos mereciam. De tal maneira que ninguém recebeu injustiça da parte de Deus. Portanto, nós dizemos que Deus tem sim um povo escolhido para si com base tão somente na sua livre graça conquistada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E aqueles que não foram escolhidos? Aqueles que não foram escolhidos, eles recebem da parte de Deus a justiça de Deus, a justa condenação que eles mesmos merecem. Portanto, Deus não é injusto ao escolher um povo para si.